Vamos abrir aí 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, a partir do 12 a 19. 12 a 19. 1 Coríntios 15, 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Estou no 12, né? E o 12. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Nós estamos meditando sobre a ressurreição dos mortos, né? Em especial, esse texto trata da importância da ressurreição de Cristo. E nós vamos, então, aprender algumas coisas que referente a essa ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. A ressurreição de Cristo foi profetizada no Antigo Testamento, mas infelizmente os judeus não compreenderam a revelação bíblica. Então, não devemos pensar que ela aconteceu subitamente. Não, antes mesmo, há muito tempo atrás, os profetas profetizaram que Cristo iria ressuscitar dos mortos. Mas os judeus, os nossos irmãos em especial, lembra do caminho de Emaús, que Jesus disse: rapaz, não convinha que o Cristo padecesse e depois ressuscitasse? Então, Jesus tentou mostrar pelas Escrituras que essa era a mensagem dos profetas. A incredulidade na ressurreição de Cristo torna o Evangelho de Deus sem nenhum significado eterno. O Evangelho, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, nós estamos aqui, na verdade, perdendo tempo, porque nós vamos à sepultura e na sepultura nós vamos ficar para sempre, né? Veja como é importante a ressurreição de Cristo. Não crer que ele ressuscitou torna a vida cristã sem nenhum significado. Não tem razão de ser de nós sairmos de nossos lares para estar aqui cultuando, ou mesmo evangelizando, ou mesmo dizimando, ofertando, porque isso não vai mudar a realidade, que vamos voltar ao pó e vamos permanecer no pó, né? Por outro lado, se ele realmente ressuscitou, faz sentido sair de casa para adorá-lo. Nós saímos de casa porque cremos que ele voltou à vida, ele está vivo. Isso pode significar abrir mão de algumas coisas nesta vida em nome dele, seguir seus ensinamentos, refletir sobre as Escrituras, orar, cantar louvores e fazer ofertas, além de cumprir tudo que está nas Sagradas Escrituras. Afinal, ele nos prometeu a ressurreição dentre os mortos. Nós estamos aqui, irmãos,
Nós lemos a Bíblia e fazemos tudo que a vida cristã ordena, porque nós cremos que no último dia vamos ressuscitar dos mortos. Ele nos prometeu, ele nos deu esta promessa. Então, nesses versículos que eu acabei de ler, nós vamos ver a importância da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, se não crida, se eu não acredito nela, torna desnecessária a pregação do Evangelho. Não tem razão de ser pregar o Evangelho, uma vez que ele não ressuscitou, porque não vai alterar absolutamente nada. Vamos ler aí o 14? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, a pregação do Evangelho que estamos fazendo aqui agora, ou quando estamos evangelizando, não tem valor nenhum. A mensagem do Evangelho de Deus, sem a ressurreição dos mortos, não tem poder de nos libertar da morte, da separação de Deus e do castigo eterno. Se não houver a ressurreição de Cristo e dos mortos, o Evangelho se torna apenas um conjunto de ensinamentos morais. Claro, então nós estamos aqui na igreja só para aprender como nos comportar bem. Essa é a única finalidade. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós estamos aqui porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ressurreição do filho da viúva de Serepta por parte do profeta Elias e a ressurreição do filho da mulher sunamita são prelúdios do que acontecerá com todos os mortos na segunda vinda de Cristo. Quer dizer, já no Velho Testamento, nós podemos ver Elias e Eliseu operando o milagre da ressurreição, como um prelúdio, como um sinal do que vai acontecer quando Jesus voltar com poder e grande glória. Negar a ressurreição torna o registro do Velho Testamento não digno de confiança. Quer dizer, se os mortos não ressuscitam, essas passagens que nós acabamos de mencionar, significa que elas são falsas, são mentirosas. Por que vamos dar crédito ao Velho Testamento se ele está mentindo nesse aspecto? No Novo Testamento, encontramos algumas ressurreições realizadas por Cristo, como o do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Quando Cristo morreu, muitos santos também ressuscitaram, e o próprio Jesus voltou a viver. Em Atos, o apóstolo Pedro trouxe Dorcas de volta à vida. Esses relatos nos servem como base para acreditarmos que os mortos ressuscitarão. Todo exemplo que nós encontramos na Escritura é para dar confirmação que os mortos vão voltar à vida. O próprio Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os exemplos que nós já mencionamos. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Escapa da condenação eterna porque crê no Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se nos consideramos cristãos, mas não acreditamos na ressurreição do corpo, nossa afirmação não é verdadeira. Não somos crentes de fato de verdade. O crente verdadeiro acredita que os mortos vão ressuscitar. Lembre que naquela igreja ali, alguns estavam ensinando que os mortos não ressuscitam. Então, uma pessoa que tem um pensamento assim, o cristianismo dela não é autêntico. Mesmo que adotemos algumas crenças e atitudes de seguidores de Cristo, ainda estamos perdidos. A fé que dizemos ter está baseada em uma mentira e não no Evangelho de Deus. Estamos perdidos porque não abraçamos a doutrina correta.
o apóstolo Paulo diz aí, observe aí os primeiros versículos, eu não anotei aqui, mas vejam em 1 Coríntios, Paulo fala do evangelho que ele pregou e que as pessoas vão ser salvas se o retiverdes como ele anunciou. Não pode se alterar absolutamente nada. Já em João é dito assim: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O maior temor que as pessoas têm é a morte. Todos os homens, em algum grau, têm medo de morrer. Quando compartilhamos o evangelho de Jesus, estamos trazendo esperança para aqueles que se sentem angustiados por causa da morte. Quando você e eu anunciamos que Jesus é a ressurreição e a vida, de algum grau pode alterar esse medo que a pessoa tem. Jesus superou a morte, venceu a morte, e todos que acreditam nele também conseguirão vencer. Eu venci, nós também venceremos em nome do Senhor Jesus. Precisamos apenas acreditar nas boas novas de salvação, e assim a morte não terá mais domínio sobre nós. O medo vai se esvair. Hebreus fala sobre pessoas que vivem atormentadas com medo da morte, dizendo: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão para toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós cremos, o diabo não consegue mais nos atormentar. Quando Deus chamar nossos familiares e amigos que acreditam em Cristo, não precisamos entrar em desespero, pois teremos a oportunidade de revê-los novamente. Quando Jesus perguntou, seu irmão há de ressuscitar, e Maria disse, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Os nossos parentes que partiram, nós vamos vê-lo de novo, porque eles vão levantar da sepultura, eles vão ser ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados, e assim vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Se eles não conhecem a Jesus, os parentes e amigos, como Salvador de suas vidas, devemos evangelizá-los com urgência, pois se morrerem nesse estado, irão perecer eternamente. É interessante isso, irmão, porque às vezes a gente chora em momento inoportuno. Vai chorar na sepultura, não vai adiantar mais nada. Davi jejuou e chorou pela criança que estava doente, mas ainda viva. Quando ele soube que ela tinha morrido, ele parou de jejuar, de chorar e se alimentou, porque não havia possibilidade de agora, naquele momento, dela retornar. Porque a palavra de Deus diz assim, é assim, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, eu devo pregar agora, eu devo interceder agora, enquanto eles estão vivos, porque se eles morrerem no estado alienados de Deus, não há mais salvação para eles. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo, se negada, torna a fé no Evangelho sem valor. 14, vamos ler? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Assim como fazer orações às imagens de escultura é uma perda de tempo, se crermos no Evangelho que não garante ressurreição, não vai alterar que ficaremos na sepultura para sempre. Sem a ressurreição dos mortos, o Evangelho não nos liberta do medo da morte. Nós, na verdade, estamos como os espíritas,
que tem até o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles não acreditam na ressurreição, acreditam na reencarnação, né? Felizmente, além de ser uma doutrina equivocada, errada, eles vão permanecer na sepultura, na morte, e depois receber a segunda morte, porque não acreditam no Evangelho do Senhor. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem que vem de Deus. O Evangelho de Deus significa que foi o próprio Deus que elaborou. Não só vem de Deus, mas ele enviou os apóstolos para pregar as boas novas, ide pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E esse Deus que criou o Evangelho e que enviou o Evangelho, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele tem poder para nos trazer de volta à vida, pois nada é impossível para ele. Os milagres e as ações de salvação que encontramos nas Escrituras mostram claramente que Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Se ignorarmos a ressurreição do corpo, que é uma das boas novas que Deus nos trouxe, estaremos com nossa incredulidade tirando o poder dele de cumprir a promessa de Deus. É como se estivesse tirando o próprio poder de Deus. Diz Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E que Jesus de Nazaré não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade. Se não creres, não verás a glória de Deus. Deus não pode mentir, pois Ele é a própria verdade. Ele não age de forma contrária à sua essência. Assim como Ele nos orienta a não dar falso testemunho, o Evangelho é a palavra de Deus em que podemos confiar plenamente. Nós devemos confiar no Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está afirmando: os mortos vão ressuscitar, e nós devemos crer na palavra de Deus. É comum nos decepcionarmos com o que as pessoas dizem, mesmo aquelas mais próximas de nós. No entanto, as palavras do Senhor são sempre verdadeiras. A fé na palavra de Deus nos proporciona segurança e a certeza de que ressuscitaremos no último dia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Elas são as palavras, as Escrituras, são as palavras do Deus vivo e verdadeiro. Não podemos diminuir nem acrescentar algo à palavra do Senhor para não sermos punidos por Ele. A concretização de muitas profecias da Bíblia Sagrada nos dá segurança de que as demais promessas do Senhor se realizarão. O Velho Testamento anunciou a vinda do Messias e ele veio. Ele se manifestou, ele operou a salvação. E o Apocalipse fala claramente que nós não podemos nem acrescentar, nem diminuir nada da palavra de Deus. Diz o apóstolo João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, vamos crer integralmente no Evangelho de Deus. Não acreditar em tudo que está na palavra de Deus é um sinal de incredulidade, é falta de fé, não crer no que Deus falou. Essa falta de fé pode nos impedir de aproveitar as promessas de Deus, tanto nesta vida quanto na eternidade.
É normal que possamos ter opiniões diferentes de outros irmãos sobre doutrinas que não são essenciais, como, por exemplo, a maneira de batizar, se por aspersão ou por imersão. No entanto, quem discordar da doutrina fundamental da ressurreição do corpo não é considerado um verdadeiro servo de Deus. Essa doutrina precisa estar no nosso coração. Precisamos crer. Eu creio na ressurreição dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aí ela respondeu, Marta: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Que coisa gloriosa. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo, se negada, chama os apóstolos de falsas testemunhas. Vejam como é grave negar a ressurreição de Cristo. Lemos o 15:16. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Os apóstolos foram testemunhas diretas da ressurreição de Cristo. Eles viram o Senhor ressurreto pelo espaço de 40 dias. A mensagem deles sobre a ressurreição era apoiada por sinais impressionantes. É por isso que só os apóstolos operavam os milagres no geral, porque eles pregavam sobre a ressurreição e davam um sinal espetacular para que o povo pudesse crer que de fato Cristo voltou à vida. Quando dizemos que Cristo não ressuscitou, estamos desacreditando as Escrituras Sagradas e o testemunho dos apóstolos de Cristo. Se eu digo não há ressurreição dos mortos, eu estou dizendo a palavra de Deus é mentirosa. E aqueles que pregaram e que continuam pregando estão mentindo. São falsas testemunhas. Atos 4 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Por isso os sinais operados pelos apóstolos. A mentira, lembre, não vem de Deus. Deus proíbe o falso testemunho. Não dirás falso testemunho. O Senhor mandou aplicar pena de morte aos infratores deste mandamento. No Velho Testamento, quem mentisse podia perder a vida. Assim está escrito na palavra de Deus: os juízes indagarão bem, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Se os mortos não voltam à vida, a igreja cristã está baseada em uma grande mentira do seu mestre e salvador, assim como os apóstolos que sustentam essa fé. No entanto, acreditamos de verdade que Deus ressuscitou Cristo no terceiro dia e que nos ressuscitará na gloriosa volta dele a este mundo. Então, meus irmãos, vejam que quem não acredita que os mortos vai ressuscitar, está anulando a palavra de Deus e tornando os pregadores do evangelho mentirosos. Mentir, irmãos, é um pecado grave, mas mentir em nome de Deus é gravíssimo. Os apóstolos testemunhavam que Deus ressuscitou a Cristo. Então, eles supostamente estavam mentindo em nome da divindade. Mas a mentira apostólica, se os mortos não ressuscitam, foi ordenada pelo próprio Senhor Jesus.
que é mais grave ainda, o próprio Deus mandou dizer ao mundo que ressuscitou seu filho. Então, o próprio Deus agindo contra a sua própria natureza. Vejam a gravidade do nosso pecado se não acreditarmos na ressurreição geral. Se eu não creio que Cristo ressuscitou e que os mortos vão ressuscitar, eu estou dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus é mentiroso, que os apóstolos também mentiram e que os pregadores atuais continuam mentindo. De maneira nenhuma, diz Paulo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Aquele que tenta fazer com que as pessoas duvidem de Deus é Satanás. O único que desde o começo trabalha assim. Ele foi lá no jardim e disse, olha, Deus está mentindo. Vocês não vão morrer, não. Agora ele está dizendo ao contrário, vocês vão continuar mortos. Vocês não vão ressuscitar. É mentira do diabo. Se não acreditarmos nas palavras do Senhor, estamos sendo enganados por ele. Estamos sendo lubridiados pelo próprio diabo. Isso pode nos levar a um destino de sofrimento eterno ao lado do diabo no lago de fogo. O diabo não quer ir sozinho para o inferno, ele quer levar muitos com ele. E uma das facetas deles é nos dizer, os mortos não vão ressuscitar. Vamos deixar de lado a incredulidade e acreditar no Evangelho de Deus, para que possamos ser abençoados com a vida eterna e viver no novo céu e na nova terra, onde reina a justiça. Paulo escrevendo aos Coríntios, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Tomemos cuidado, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Em quarto lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo, se rejeitada, anula o perdão de pecados. Lemos o 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A morte de Cristo na cruz foi receber a penalidade que nossos pecados mereciam, porque o salário do pecado é a morte. Tendo as autoridades atestado a morte de nosso Salvador, lembra que o soldado espetou o Senhor Jesus Cristo, então ele comprovou que de fato ele tinha morrido. Tendo as autoridades atestado a morte do Salvador, quer dizer, que ele pagou a nossa dívida, cumpriu-se a penalidade da lei. Ali, quando ele fechou os olhos na cruz, ele cumpriu o que a lei exigia. Mas ao Cristo ressuscitar, a morte em nenhuma dimensão, quer seja espiritual, quer seja física, quer seja eterna, não tem mais poder sobre nós. Ele cumpriu nossa sentença e agora nada consta contra nós na presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. A morte não pode mais nos alcançar. Eu morro fisicamente e vou voltar à vida. Eu perdi a comunhão com Deus em Adão, agora eu tenho comunhão com Deus. Eu ia para o inferno, para o lago de fogo, agora não vou mais, eu vou para o paraíso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se não acreditarmos que Jesus ressuscitou, nossa dívida com a lei de Deus continua e seremos responsabilizados no dia do juízo final. A fatura vai chegar no dia do juízo final. Ou recebemos Jesus agora e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se eu não creio que ele ressuscitou, eu ainda estou com a dívida, e a dívida será executada lá no dia do juízo. O fato de Jesus ter permanecido na sepultura significa que ele não cumpriu a nossa pena. Se Jesus permanecesse morto, significa que a pena ainda não foi paga.
Mas ao ressuscitar, quando a pessoa cumpre a pena, o que é que faz? Abre o presídio e manda o cara embora. Não pode mais ficar aqui, a pena foi cumprida. A ressurreição significa isso. Por isso, a ressurreição de Cristo é tão fundamental. Negar essa ressurreição é reconhecer que temos culpa. Pelo fato de Cristo estar vivo, as nossas culpas já foram pagas em Cristo Jesus, o Senhor. Diz a palavra de Deus: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não podemos apagar nossos pecados fazendo, por exemplo, boas obras ou sendo pessoas religiosas. A única maneira de recebermos o perdão é acreditando que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos oferecer a absolvição completa. É o único caminho de salvação. Nós temos pecado contra Deus, temos ofendido o próximo, discordamos da lei de Deus em nosso coração, nossos pensamentos contradizem os mandamentos do Senhor, nós temos rasgado a lei do Senhor através de um comportamento contrário à sua palavra. Por essas razões é que iremos morrer, mas se dermos crédito ao Evangelho de Deus, seremos inocentados da culpa por causa da fé na morte e ressurreição de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em quinto lugar e último, a ressurreição de Cristo não crida, inutiliza todo o nosso serviço a Deus. Vamos ler o 18, 19. E ainda, desculpe, leia na Bíblia de vocês que eu pulei, aqui desapareceu. Ele está com essa 18. Então, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram dificuldades para escolher seguir a Cristo. Elas perderam riquezas. É porque eu não vou conseguir fazer isso aqui. Deixa eu ver se faço. Eu não posso agora congelar. Não. Congela aí, por favor. Ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram dificuldades por escolher seguir a Cristo. Elas perderam riquezas, liberdade e até mesmo a vida. Mas qual é o valor disso se tudo termina com a morte? Por que eles morreram se os mortos não ressuscitam? Perderam bens, perderam a liberdade, perderam a vida. Qual é o valor disso? Por que dedicar parte do nosso tempo a seguir o ensinamento de Deus e estar na igreja aos domingos ou quinta-feira, se nossa vida acaba e desaparecemos para sempre? Se Cristo não tivesse ressuscitado, servir ao Senhor não teria sentido. Vamos aproveitar ao máximo, ainda mais que a nossa vida é muito curta, mas nós queremos gastar nossa vida aqui na igreja ou no serviço de Deus, porque nós cremos que os mortos vão ressuscitar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seguir a Jesus nesta vida apenas para alcançar a felicidade por meio das virtudes, porque se os mortos não ressuscitam, nós estamos aqui simplesmente para ser uma pessoa melhor do que a outra lá do mundo. Mas o que é que vai adiantar isso? Vamos ficar na sepultura? É verdade que isso pode nos ajudar a nos livrar da ansiedade. Uma pessoa que procura ser virtuosa não vai ser uma pessoa ansiosa por coisa dessa vida. É um benefício, né? Mas ao morrermos, tudo chega ao fim. No entanto, se acreditamos que Ele ressuscitou dos mortos, devemos praticar as virtudes como um caminho que Deus nos mostrou e que é um sinal de que receberemos a coroa da vida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando morremos, deixamos de existir. Por isso, não faz sentido aproveitarmos ao máximo os prazeres da vida enquanto estamos aqui. Se não houver um juízo final e os mortos não voltarem à vida, podemos nos entregar a esses prazeres.
Mas não é bem assim. Cristo ressuscitou dos mortos. E nós teremos que prestar conta ao nosso Criador sobre nossas ações. Aqueles que acreditam em Cristo receberão a recompensa da imortalidade. Sim, os homens que não acreditam na ressurreição estão vivendo, satisfazendo seus desejos porque eles acham que morreu, acabou. Não é verdade, irmãos. Jesus ressuscitou dos mortos e Ele vai nos dar a vida. Se a morte realmente significasse o fim, precisaríamos apenas nos preocupar em seguir as leis do nosso país para não perdermos a liberdade. Mas não é assim. Cristo ressuscitou dos mortos. Devemos temer a Deus e os homens como servo de Deus, porque todo aquele que guardar os mandamentos do Senhor evidencia que vai participar da ressurreição para a vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Concluo, meus irmãos. Para o verdadeiro cristão, Cristo voltou à vida depois de morrer. E todos que acreditam nele também conquistarão a vitória sobre a morte. Por outro lado, aqueles que não creem em sua obra de salvação enfrentarão a morte eterna. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A fé na mensagem do Evangelho nos libertará do pavor da morte e nos dará confiança na promessa da ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo. Como vencer o medo da morte? Crê em Jesus. Crê em Jesus, esse medo vai desaparecer, porque você vai ter a confiança no Senhor Jesus. Cristo não veio ao mundo para nos prometer riqueza material. Ele nos prometeu vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida com Deus, uma vida física e uma vida eterna. E tudo isso é de graça. Se acreditarmos nele, esses tesouros se tornam nossos. Vinde comprar sem dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro, diz o profeta Isaías. Estamos diante de uma oportunidade incrível que vem de Deus para acolher Jesus, caso ainda não o tenhamos feito. Por meio de sua palavra, o Senhor nos mostra o caminho entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Hoje vamos escolher a vida para não sabermos o que o amanhã nos reserva, por não sabermos o que amanhã nos reserva. Vamos pedir que Ele nos salve, nos liberte do medo da morte e nos ofereça a segurança da salvação. Louvado seja Deus. Que Ele nos abençoe.